A paz do Senhor a todos que nos ouvem hoje, neste debate-papo especial. Infelizmente, não poderemos contar com a pessoa que estaria aqui conosco por um problema de agenda. Mas nós estamos aproveitando esta ocasião para poder anunciar o que pretendemos fazer através do ministério da Igreja Evangélica Pentecostal Cristã, do meu ministério pessoal, pastor Aloysio de Moraes Filho. Então, nós temos tido este trabalho, o debate-papo, que ele se propõe a ser uma conversa entre amigos, uma conversa entre pessoas, tanto da igreja local, como da igreja como um todo, ao redor do mundo. Continuaremos então nesse trabalho do debate-papo para, de alguma maneira, edificar a igreja através desses diálogos entre amigos, que são sempre feitos de assuntos relevantes, mas de uma forma edificante. Ou seja, nós não estamos preocupados tanto em debater, em discutir, mas sim em dialogar, em conversar e mutuamente nos edificar. Também outros trabalhos, como o Papo do Alto, um trabalho que estamos colocando com pequenas mensagens que variam entre 5 a no máximo 15 minutos de temas de edificação para a Igreja de Cristo. E a hora do cafezinho, que é aquele momento rápido de 1-2 minutos, falando de histórias que edificam, histórias que têm, digamos assim, a sua base nas Sagradas Escrituras, que mantém o espírito das Sagradas Escrituras. Então, dessa forma, de uma forma que buscamos ser, numa linguagem agradável, podermos afetar através dos princípios bíblicos as pessoas, para que elas possam caminhar segundo a vontade de Deus. O próprio Senhor Jesus utilizou comparações através das parábolas, forma pela qual Jesus nos transmitiu ensinos preciosíssimos, especialmente a respeito do reino de Deus. Então, nesses trabalhos, juntamente com os cultos da igreja, em que nós temos transmitido, especialmente via YouTube, no canal da Igreja Evangélica Pentecostal Cristã, estamos com esse trabalho de edificação, sempre visando ajudar as igrejas de forma geral e edificar localmente a nossa igreja. Temos, por exemplo, todas as quartas-feiras, como hoje acontecerá, um culto que visa ser de estudo bíblico. A pastora Cristiane de Paula, ela tem se dedicado a isso e, na realidade, é uma maestrina na palavra. E com profundidade e clareza tem exposto diversos temas das Sagradas Escrituras. Às sextas-feiras temos o nosso culto de oração, onde visamos trazer palavras de fé através
do pastor Heitor de Paula, que tem estado à frente desse culto, e orando pelas pessoas. No passado, nós podíamos ter imposição de mãos e orar pelas pessoas, mas infelizmente, com as regras de distanciamento social, com todas essas normas que visam a segurança das pessoas por causa da pandemia, por causa deste contágio que infelizmente também tem crescido nos últimos dias do Covid-19, nós ficamos limitados. Mas se nós ficamos limitados, a fé não fica limitada jamais. Então, continuamos com esse trabalho. Nos sábados, temos o trabalho com os jovens, sempre com temas mais relacionados aos jovens, que é o Ignição. E no domingo, os cultos que estamos fazendo, os cultos dominicais, que ficam à disposição de todos. Especialmente nessa época, Deus tem nos tocado para falarmos com uma teologia prática sobre os temas relacionados ao livro de Apocalipse. Então, para todos que se interessarem, basta entrar na página da nossa igreja, da iepc.com, e ali você terá acesso a todas essas palavras que temos falado dos temas escatológicos, numa visão prática, digamos assim, numa teologia prática. O que é uma teologia prática? Uma teologia prática, não importando quão complexo, ou mesmo para nós, obscuro possa ser um tema profético, escatológico, ele sempre tem uma aplicação prática em nossas vidas, por ser palavra de Deus. E por ser palavra inspirada, palavra de Deus, ela é apta para nos corrigir, para nos consolar, para nos edificar, para produzir em nós esta transformação que nós necessitamos tanto. Então, nós temos orado ao Senhor e temos pedido ao Senhor, e hoje aqui estamos, digamos o seguinte, falando e abrindo para que todos possam se manifestar. Vejo que várias pessoas já acenaram aqui para nós, ministros de Deus, homens de Deus, pessoas membros de diversos ministérios e que estão assim se relacionando conosco neste grande convívio da família de Deus. O bate-papo, como disse, ele está às segundas, ele está às quartas, como hoje, e às sextas-feiras, sendo que nas sextas-feiras é mais um ouvir do que um dialogar, onde recebemos e abrir o coração para estar conosco a missionária Edmeia Williams. Então, ela sempre traz a cada sexta-feira uma palavra profunda nas Sagradas Escrituras, e que eu não sou nem louco de interrompê-la, porque é tão maravilhoso o que ela nos traz, e então abrimos para que isso possa estar no nosso meio, este mover de Deus, mover na palavra de Deus, para que alcance a todos da Igreja de Cristo. Também, como igreja, estamos fazendo um trabalho junto com o pastor Heitor de Paula, todos os dias às 00h, que é um trabalho de oração. Oração é no raiar de um novo dia. Então, nós queremos que
vocês possam estar conosco sempre. Se desejam, porventura, fazer alguma pergunta, alguma coisa, nós estamos aqui abertos com essas mensagens e podemos estar lendo então as mensagens aqui. Como disse hoje, excepcionalmente, aqui a pastora Luiziana, minha esposa, entrou, a Miranda aqui também e nos acenou, o Walter Capanema, que está aqui conosco e acenando também. Um grande abraço, Walter, e parabéns mais uma vez pela homenagem justamente recebida, e que Deus possa abençoar cada vez mais a sua vida. Aqui, Malper 2001, né? Seja bem-vindo. Deixa-me aqui, o Júnior está aqui, Mendes, quer dizer, um grande abraço para você. Durguilene. Então, Débora, também entraram aqui. Então, o Celso, nosso amigo Celso, é um prazer tê-lo aqui conosco, né? A Lourdes Azevedo, a Débora, deve ser a minha filha, Débora de Moraes de Paula, creio eu. Deixe-me ver quem mais. Azevedo, né? A paz do Senhor, meu querido apóstolo Aloísio, a paz do Senhor para você também, né? Então aqui há tantas pessoas aqui falando conosco, né? Muitos, o Joel e o Sinomar, pastor Wagner de Jesus, a Graci Trípoli, Graci, que logo estarão lá em Brasília, a Márcia Sol, deixa-me ver aqui, André Garcia, um grande abraço para você, André. Lenir Castro, creio que a Lenir, que tem acompanhado muito o pastor Heitor, seja bem-vinda, Lenir, né? Aqui está o Marcos. Então, estamos abertos para a Vânia, né? A Vânia também, seja bem-vinda, Vânia. Estamos abertos se alguém desejar interagir, desejar colocar um pedido, oraremos, obviamente, ou se você desejar falar alguma coisa ou perguntar alguma coisa, sinta-se em total liberdade para esse... sim, aqui está, sim, sou eu, conheci... neste debate-papo. Ok, seja bem-vinda, Lenir, seja muito bem-vinda. Normalmente, como eu disse, o debate-papo, eu estou com uma pessoa a mais aqui hoje. Infelizmente, a pessoa que estaria conosco, por um problema de agenda, não pôde estar. E então, nós estamos assim, abrindo e falando a todos. É muito importante que nós, como igreja, né, possamos entender. Aqui está o Franklin, entrou, seja bem-vindo, Franklin. A Alcineide também, seja bem-vinda. É muito importante que nós, como igreja, entendamos o nosso lugar e o lugar da igreja. Em Apocalipse é algo maravilhoso que se compara à igreja a um candelabro. E muitas vezes nós ficamos assim, o que é um candelabro? Um candelabro é um lugar onde existem várias lâmpadas.
várias lâmpadas. Isto é um candelabro. É aquele que comporta, que suporta, que tem várias e várias lâmpadas. E é interessante que na Bíblia nós somos chamados de lâmpadas. Assim, não existiria uma figura melhor para a igreja do que o candelabro, porque o candelabro é onde estão as lâmpadas reunidas, onde há a soma de todas as luzes daquelas lâmpadas. Então, nós como igreja devemos brilhar, e como indivíduos devemos saber que não devemos brilhar apenas individualmente, mas brilhar coletivamente. E que isso faz com que o brilho da igreja seja muito mais intenso. Aqui a Lenir está falando, pastor, o que fazer para que os membros continuem unidos durante a pandemia? E a igreja, depois da pandemia, na sua visão, para a igreja do Brasil? Bem, durante a pandemia, todos nós estamos nos reinventando. Todos nós estamos buscando. Essas redes sociais que já existiam não eram tão usadas e hoje são usadas. Há alguns ministérios com um alcance impressionante, como o pastor Lamartine da igreja Yah Church, amigo nosso. Ele tem tido um alcance extraordinário, e outros ministérios, pessoas que já estavam nas mídias sociais, agora intensificaram muito mais. Tudo é uma questão se usaremos com humildade, se usaremos com bom coração, se usaremos com bom propósito. Mas isto veio para provar a igreja, e a igreja, sendo aprovada, poder sair fortalecida. Para nos aproximar, temos que ter um esforço maior, buscar mais as pessoas. Então, através do próprio WhatsApp e outros meios de comunicação, cada ministro e ministério devem se aproximar. Através de salas de reunião, como o Zoom, precisamos ter reuniões com as pessoas da igreja e buscar de maneira sábia, prudente, retomar as atividades aos poucos. Como a igreja sairá de tudo isto? Eu realmente tenho uma visão de fé e eu espero que a igreja saia fortalecida. A igreja sairá, sim, sairá de uma provação. As privações, como estas, provocaram em nós um estado de provação, de sermos provados. E se nos posicionarmos em fé, em amor e em esperança, nós, com sabedoria, buscando do Senhor, poderemos, como igreja, ministérios individuais e a igreja numa totalidade, poderemos sair fortalecidos. Haverá quedas, mas todos nós poderemos nos erguer das nossas quedas. A verdade é que nós temos um Deus maravilhoso que nos apoia, que nos ajuda e que nos socorre nos momentos difíceis. E se nós reconhecemos a nossa debilidade, então que nós busquemos ainda mais ao Senhor. É por isso que a Bíblia nos fala e afirma o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo: quando eu sou fraco, aí então é que eu sou forte, porque o seu poder, a sua graça se aperfeiçoa em nós, na nossa fraqueza. Então, nós precisamos criar uma maior dependência de Deus. Meu bom avô, que foi o reverendo Laudelino, ele sempre dizia: se os meus problemas me fazem orar,
me fazem buscar a Deus. Os meus problemas já me fizeram mais bem do que mal. Então vamos permitir que estes problemas, essas dificuldades, essas adversidades possam nos fazer mais bem do que mal. Espero ter respondido de certa maneira, que é uma pergunta que necessita de uma resposta bem ampla mesmo, né? A Neide Rocha está aqui, né? Deixa-me ver. Mary Castro, Rose Cristina, Neidia Rocha. Então sejam todos muito bem-vindos. Talvez eu esteja pulando o nome de alguém e peço perdão se cometi essa falta, né? Laudiene, creio que seja assim. Espero não estar cometendo uma gafe, né? A Ana Beth, né? Creio que Araújo está também aqui. Joilson, nossas orações precisam ser coerentes com as nossas ações? É uma boníssima pergunta. Coerentes com a nossa fé, pelo menos ela tem que ser, não é? As nossas orações. Vou dizer uma outra frase do meu velho avô, que já está na glória. Meu avô dizia: se eu oro por chuva, eu saio de guarda-chuva. Eu creio que isto responde bem. Nossas orações precisam ser coerentes com as nossas ações. Talvez o mais importante é que nossas ações sejam coerentes com as nossas orações. Porque às vezes eu estou com as ações erradas e eu, em arrependimento, oro. E por vezes eu estou orando e saio da oração sem uma postura de fé adequada. Então, nossas orações têm que estar coerentes com as nossas ações, mas muito mais as nossas ações têm que estar coerentes com as nossas orações. Eu gosto muito do que C.S. Lewis, o grande escritor, teólogo e pregador, ele fala sobre orar. Ele diz, em primeiro lugar, que sempre há um céu aberto num quarto fechado quando oramos a Deus. Isso é tão lindo, imaginar que há um céu aberto. Quando nós estamos orando, quando nós estamos buscando ao Senhor, isso é algo extraordinário. Mas C.S. Lewis, este homem de Deus, ainda afirmou uma coisa: a oração de fato não muda a Deus. Nós não estamos orando para convencer ao Senhor, embora alguns falem desta maneira. A oração, na realidade, muda quem ora, muda a cada um de nós. É isso que nós, de fato, precisamos compreender. Que instrumento maravilhoso é a oração. Quanto mais oramos, mais mudados somos, mais transformados somos. Sabe, às vezes nós estamos tão aflitos, tão preocupados, e a vida moderna é uma vida cheia de muitos cuidados, e cuidados nesse aspecto, como diz Jesus na parábola, referindo-se aos espinhos, diz: sufocam.
Essas preocupações são sempre sufocantes, então nós temos que aprender a entrar, a fechar a porta e a colocar tudo diante de Deus e permitir que esse Pai maravilhoso, porque quando eu entro para orar, não estou orando apenas, ou falando, ou dialogando apenas a um Deus todo-poderoso, que de fato é. Eu estou falando com um Pai que me ama. E porque me ama, Ele está pronto a me repreender, mas não apenas a me arretar, a me corrigir, a me transformar. Porque a repreensão não é apenas o castigo. Aliás, o castigo surge quando não atendemos a uma repreensão. Então, quando estamos diante do Senhor, talvez mais importante do que falar a Deus, seja escutar a Deus. Digo eu que imagino que temos que aprender a orar mais com os ouvidos do que com a boca, mais escutando do que falando. Embora devamos falar e deixar conhecida diante de Deus os nossos sentimentos e as nossas necessidades. Outras pessoas estão entrando aqui, a Iracema, Iracema, um grande abraço para você e toda a sua família. A Tânia, que é um grande abraço também para a Tânia. Marciar Araújo, né? Engenheiro, creio que é engenheiro André, né? Um grande abraço, tá? De engenharia, foi algo que estudei, embora eu diga que não sou engenheiro, eu sou pastor, nunca exerci engenharia, né? A Maicelima, que também está aqui. E se vocês tiverem outra pergunta, outro desejo de perguntar algo, fiquem por favor à vontade. É bom que o povo de Deus pergunte, o povo de Deus busque. Algumas pessoas se preocupam muito com as redes sociais, porque na realidade na internet existe tudo de bom e de não bom, e algumas coisas ruins e infelizmente outras péssimas, para não dizer até mesmo venenosas. Então, por vezes, nesse momento que as pessoas estão buscando tanta Andrew, ok, eu pensei que o W era de nome de família, então você tem o nome Andrew, é da igreja Abra de Blumenau. Um grande abraço a todos, especialmente ao meu amigo mais chegado que irmão, pastor Haroldo Kuzma. Então, Andrew, muito obrigado pela sua presença aqui. Qual a linha escatológica que o Senhor ensina? Bem, escatologia é algo altamente, digamos, complexo, às vezes até mesmo em alguns até contraditório, oposto o pensamento de um para com o outro. Eu gosto de misturar linhas de estudo, procurando uma harmonia entre elas. Particularmente essa é a minha postura. Tenho lido material e ouvido homens e mulheres de Deus a pregar sobre esses temas, e uma coisa eu estou convencido de todo o meu coração, que dependendo do tema, a única pessoa que sabe a verdade completa sobre aquele tema é Deus, não há outro. É necessário que tenhamos uma postura, se somos pré-milenistas, pós-milenistas,
pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, ou qualquer outra forma de compreender estas coisas, por vezes devemos nos ater aos temas principais. E sabedor que muitas vezes os mais convictos, os mais certos de sua posição, às vezes são por causa disso mesmo, infelizmente, os que mais tropeçam. Eu sou muito a favor de uma postura que me ensinou o já saudoso Dr. Russell Shedd. O Dr. Russell Shedd dizia: não importando quão boa seja a nossa escola teológica, a escola de interpretação bíblica que sigamos, existe um lugar onde nossa teologia não conseguirá respostas ao que ele chamava de nossas trevas teológicas. E a única coisa que pode lançar luz nestas chamadas trevas teológicas é a revelação que Deus deu ao meu irmão. Então, aprendamos uns com os outros. Em escatologia, nós temos que ter algumas certezas. Uma certeza é: Jesus virá. Ele voltará. E não basta apenas sabermos detalhes sobre a sua vinda, temos que estar preparados para a sua volta. Muitas vezes a igreja está mais preocupada com o surgimento do anticristo do que com a volta do verdadeiro Cristo. Nós vivemos para Cristo e Cristo é a nossa vida. Prepararmos-nos para estarmos prontos, para sermos como, num tema escatológico, as 10 virgens, as 5 prudentes, as que estavam preparadas, as que tinham azeite, mas do que o suficiente. É isto que nós necessitamos viver em nossos dias. Como eu estava falando, pessoas se preocupam porque nessa época muitos têm buscado na internet diversos mestres, diversos ensinadores, pastores, pregadores, pregadoras, e por vezes alguns ensinam coisas equivocadas. Nós devemos ter uma segurança. Para isso eu ilustrarei com o que aconteceu com o profeta Eliseu. O profeta Eliseu chegou na casa dos profetas e era fome, havia fome. E Eliseu disse: façamos um cozido. Disse: saiam a buscar alimento para fazermos um cozido. Então saíram. É o que está acontecendo. Nós estamos num período de crise, num período de dificuldade, num período de distanciamento. Estamos dizendo ao povo: bem, vamos fazer um cozido, vamos nos alimentar, não vamos morrer de fome. E as pessoas estão buscando pelas redes sociais, buscando pela internet. Mas a Bíblia diz que um homem, inadvertidamente, ingenuamente, colocou na panela uma raiz mortal, um veneno. Graças a Deus, havia alguém que tinha conhecimento. Eu glorifico ao Senhor por essas pessoas que têm conhecimento. Essas pessoas que têm conhecimento gritam. Essas pessoas que têm conhecimento nos alertam. Essas pessoas que têm conhecimento avisam do veneno. E então essa pessoa disse: meu Deus, a morte na panela. A morte na panela. Mas embora ela tivesse conhecimento, ela não tinha solução. É isso que nos aflige muitas vezes nas redes sociais, que pensamos: estão trazendo certas coisas venenosas. A morte nesse cozido todo, nessa coisa mistura
misturada que estamos fazendo. Mas glória a Deus que a palavra revelada, que a profeta, que a palavra bíblica, mais do que profecia, eu direi, a palavra bíblica. E o profeta, que me parece que não tinha conhecimento, porque não percebeu a raiz venenosa, mas tinha revelação. E quem tem revelação, tem solução. E que entenda que revelação é revelação com a palavra, é revelação na palavra. E então trouxe ele o quê? Farinha. E colocou farinha no cozido. E tudo se solucionou. Vamos trazer a revelação, vamos trazer a farinha, o trigo moído, o trigo que é um símbolo da boa semente, da boa palavra e mesmo da pessoa de Jesus. E vamos trazer isso moído, isto explicado, isto revelado, isto pela iluminação do Espírito Santo, nos levando a entendimento. E então, quando trazemos a palavra moída, num termo então mais para se falar, esmiuçada, isto anula o veneno. Por isso que, meus irmãos, confiemos na eficácia do trigo, da boa semente, da boa palavra. Nenhum joio prosperará contra o trigo, porque o destino do joio é o fogo, e o destino do trigo é multiplicar-se ainda mais e sustentar a todos nós, virando pão. Então, vamos confiar em Deus. E vamos confiar na palavra de Deus. E vamos confiar na superioridade de uma palavra boa sobre uma palavra ruim. Que o antídoto de Deus é poderoso contra qualquer veneno. Outras pessoas estão entrando aqui. O projeto beneficente acabou de entrar. Sejam bem-vindos. Deus abençoe o trabalho de vocês, né? A Kátia Siqueira, né? O Robson, a Ana Benta Jesus, né? Iraci, Arlete Santos, creio que seja assim. Se cometo erros, vocês me perdoem, certo? A Rosana e Jane Silva, deixa eu ver aqui, Mendes, Tabita, inclusive Tabita, eu me lembro que a famosa professora Tabita Claude Miranda Pinto Batista, que dirigia o Seminário Teológico Betel, filha do reverendo Crau, esposa do reverendo Miranda Pinto, uma mulher de Deus tremenda. Pastor, repúdio e divórcio são a mesma coisa? É interessante isso, porque repúdio, a palavra que nós traduzimos como divórcio, originalmente é repúdio, repudiar. Então, são a mesma coisa. Mas divorciar de algo é repudiar algo. Deus diz, odeia o repúdio,
não é meramente a figura jurídica que nós chamamos divórcio. Você pode estar divorciado de uma pessoa e, no entanto, casado com essa pessoa, porque você está repudiando aquela pessoa, afastando-a de você, né? E muitas vezes nós não vemos a seriedade. A Bíblia fala: se um homem olhar com intenção impura em seu coração, já adulterou. Ou seja, a Bíblia, ela tem um grau de exigência, às vezes, bem maior do que nós imaginamos. Até mesmo na parábola dos servos, a parábola dos talentos, aquele servo que ocultou o talento e devolveu ao Senhor o talento sem multiplicá-lo, a cada servo que entregou multiplicado o que o Senhor lhe confiara, é de servo bom e fiel. Mas ao último servo não é dito servo mau e infiel. Servo mau e negligente. De modo que eu direi a você que para Deus negligência já é infidelidade. E quando nós somos negligentes para com os nossos filhos ou para com o nosso cônjuge, já cometemos infidelidade à nossa família. A Bíblia diz que quem não cuida da sua família nega a sua própria fé. Então, sim, divórcio e repúdio são a mesma palavra, mas no texto está dizendo muito mais do que uma figura jurídica, a figura de se separar juridicamente por um divórcio. No texto está falando de se repudiar, porque eram afastadas, eram lançadas fora. E Deus não suporta isso. A raiz em hebraico dessa palavra é a mesma palavra que é a expulsão do homem do jardim do Éden. Então, quando o homem é expulso, ele foi repudiado, expulso do jardim do Éden, divorciado do seu destino original. E Deus não descansaria e não descansou até resolver este problema na cruz do Calvário, nos reconciliando, acabando o repúdio, acabando o divórcio, pelo sangue do Cordeiro de Deus, que nos liberta de todas essas coisas e nos salva. Espero ter respondido a tua pergunta. Sim, o presidente é o pastor Eduardo Fernandes, meu amigo mais chegado que irmão também. Eduardo, ele, Verônica e tudo, somos uma família, que Deus abençoe muito. Então, eu já sei o que é o R3, agora sim, eu sei qual é o trabalho, esse trabalho magnífico que vocês estão fazendo, nós temos acompanhado. Que Deus os abençoe muito, muito mesmo, no nome de Jesus Cristo, né? Anderson, creio que seja Anderson, que entrou aqui, seja bem-vindo, tá, Anderson? A Vanessa também, bem-vinda, Vanessa, bem-vindo todos aqui. Um abraço da Betel, né? São Francisco do Sul, Santa Catarina. Uau, amo Santa Catarina, gosto muito. Sou um carioca que na minha igreja tenho vários catarinenses de São Bento do Sul, né? São Bento, na cidade de São Bento, que já tive a oportunidade de estar lá, né? O Rainer, o Willi Weiermann, a irmã deles, a família de todos eles, a Maristela Weiermann também. Então, nós temos várias pessoas aí de Santa Catarina aqui na igreja,
E um grande abraço para vocês aí de Santa Catarina, esse estado lindo, lindíssimo do Brasil. Embora a gente está no Rio, né? A gente está no Rio, que é uma cidade muito bonita também, né? Uma cidade que tem vários atrativos, a nossa cidade do Rio de Janeiro. Mas Santa Catarina é linda, Floripa é uma cidade lindíssima. Nós já tivemos em Florianópolis, já tivemos aí mais de uma vez, e é interessante como ela tem uma coisa semelhante ao Rio de Janeiro, por causa das praias, por causa de montanhas, por causa do verde. É um lugar belíssimo, belíssimo. E Blumenau, que eu tenho todo um carinho por Blumenau, né? Então, vejamos aqui se há mais algumas perguntas, né? A minha esposa mesmo está falando aqui sobre a graça de Deus. E a graça de Deus tem algo tão maravilhoso que muitas pessoas às vezes falam: onde está a palavra graça no Velho Testamento? É que a palavra graça em hebraico, ela é uma palavra correlata à palavra amor. Na palavra grega, charis, graça, que é uma palavra de algo imerecido, que nós recebemos algo imerecido. Mas quando se fala em hebraico, o favor, a graça, é um ato total de amor. Ou seja, é um impulso incontrolável de fazer o bem ou abençoar alguém. Isso significa dizer que Deus, porque nos ama, quando Ele nos vê, Ele não se controla, porque nos ama, nos abençoa. Isso é a graça de Deus. Essa é algo maravilhoso nas Sagradas Escrituras. Pastor, gostaria de saber, o Andrew aqui, saber uma explicação tua sobre a Bíblia não continuar a ser escrita ao longo dos tempos. Bem, em primeiro lugar, é porque tudo que tinha que ser dito já foi dito. E como Cristo é a plenitude de toda a revelação, e a Bíblia é cristocêntrica, e toda ela vai para Cristo, e toda ela vem de Cristo, que é a palavra viva, o Verbo encarnado. Já não mais é necessário. O último livro da Bíblia deixa claro, que é o livro de Apocalipse, que maldito aquele que mudar, seja um tio, uma vírgula das Sagradas Escrituras, ou que acrescentar, que agregar alguma coisa a mais. Tudo foi dito, tudo foi revelado. Não é necessário mais revelação escrita. Nós temos ainda que Deus se revela a nós pelo Espírito Santo, nos traz pela iluminação do Espírito Santo esclarecimento nas Sagradas Escrituras, nos revela tudo, nos desvendando os olhos, tirando o véu, descortinando diante de nós todas as coisas pela graça divina. Então, o Deus de revelação continua revelando, o Deus que fala, porque os ídolos têm boca e não falam, e aqueles que o adoram, diz a palavra, se tornam semelhantes a eles, ou seja, têm boca e não falam. Mas nós que adoramos ao Senhor e que servimos ao Senhor, e que temos tudo isso pela revelação do Espírito Santo, na graça de Deus operante em todos nós, nós nos tornamos
transformados de glória em glória, à imagem e semelhança de Jesus. E então temos boca para falar. Sabe, quando nós temos a palavra, essa palavra que nos foi dada, nós somos tão privilegiados, porque nós não apenas temos a Bíblia, nós temos a Bíblia em tantas línguas, temos a Bíblia em tantas versões na nossa própria língua. Você tem a revista atualizada, a revista corrigida, a contemporânea. Há versões melhores, há versões piores. Eu não sou teólogo, nem filólogo para julgar nenhuma delas, tenho minhas preferências. Eu amo a revista atualizada. Talvez porque é que eu mais uso. Mas você tem, por exemplo, a New King James, que foi feita agora em português, e que teve como coordenador desse projeto o filólogo, o hebraísta Saião, que é maravilhoso conhecedor do hebraico, reconhecido inclusive em Israel. Então temos várias coisas muito boas para aproveitar das Sagradas Escrituras. Mendes está dizendo aqui: pastor, te conheci no Voo das Águias, na igreja Filadélfia, em Volta Redonda. Sim, me lembro da igreja Filadélfia, me lembro lá dessa belíssima igreja, belíssimo trabalho que foi ali. Fui impactada naquele lugar. A Deus seja a glória. Excelente explicação sobre este assunto. Ok, fazemos o possível, né? Deus tem misericórdia. Eu digo que Deus faz as coisas e no final a gente leva a culpa, mas a glória é dele. O senhor tem algum curso online? Não temos nenhum curso online. Muitas pessoas têm pedido, e têm pedido inclusive livros, e nós estamos desejosos de fazer assim, livros e cursos. E eu estou com um desejo no meu coração de fazer um trabalho que é como esse que hoje estamos fazendo aqui, que é pergunte o que quiser e eu respondo se puder, digamos assim, e na dependência de Deus, claro, sempre, e fazer umas pequenas, seria meditações diárias, sempre trazendo uma palavra assim do Senhor para abençoar a igreja como um todo, entrarmos com tudo que pudermos entrar nesse meio de mídia social e entrarmos inclusive em outras línguas para podermos de alguma maneira, Paulo diz: eu fiz-me tudo para com todos, né? Temos um canal no YouTube, né? O pastor Aloísio de Moraes, esse canal nós temos lá no YouTube, com várias mensagens, e que algumas delas são verdadeiros estudos da palavra de Deus. Eu mesmo gosto muito de ouvir vários estudos. Hoje há maravilhosos pregadores, gente muito bem preparada, que tem abençoado, né? E entre elas esses grandes pregadores como John Piper e outros. Se indica um bom livro para ler nesse tempo. Tudo depende daquilo que desejamos. Existe um livro sobre liderança de Bill Hybels, um livro excelente sobre liderança, talvez um dos melhores que eu já tenha lido, que é Liderança Corajosa, de Bill Hybels, né, que foi o pastor da Igreja Batista de, creio, Chicago, 25 mil membros, tremendo. Os livros de John Bevere são excelentes. Os livros de Luciano Subirá, um mestre na palavra aqui no Brasil, e há tantos outros livros tão bons. Existem livros de pesquisa muito bons, né? Ainda respondendo sobre estudos, se alguém quiser,
poderá ver as mensagens no YouTube da igreja IEPC Rio de Janeiro. Poderá ali fazer. Ok. Aqui o Júnior está aqui concordando comigo que é um excelente livro, Liderança Corajosa. Sim, é um ótimo livro. Aqui a Verônica conheci o senhor na igreja socorrista, sem que o presidente, pastor Fábio me viu criancinha, e me viu na adolescência e tudo, e eu tive o privilégio de pregar na igreja socorrista, não apenas na central com o pastor Fábio, mas em várias igrejas com seus pastores maravilhosos, né, como o pastor Michel, pastora Ângela, Neilson, Wagner e tantos outros. Se eu for citar aqui, eu vou esquecer o nome de alguém, mas obrigado pela lembrança de todos. Nós já estamos agora completando esse nosso momento do debate-papo especial. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos procurar trazer talvez um momento da semana que em um horário fazer algo assim, um momento aberto para que as pessoas possam perguntar o que quiserem, e nós esperamos estar à altura de poder responder pela graça de Deus a todos vocês. Essa palavra eu termino apenas com uma pequena meditação. Essa palavra graça, no grego, é a palavra charis, que é uma palavra plural, que então seria traduzido como as graças. Porque na cultura grega, as graças eram 3 irmãs, destinadas a segurar a mão uma da outra. Então só poderia segurar a mão de uma. A primeira irmã a nascer, a primeira graça, era a graça de dar. E logo nasceu a segunda irmã, a graça de receber. É importante a graça de dar, mas é igualmente importante a graça de receber. Porém, se elas só podiam segurar com uma mão, a mão da irmã, para que pudessem fechar o círculo, nasceu a terceira graça, que esta sim uniu a graça de dar com a graça de receber num ciclo eterno. E essa terceira irmã era a graça de agradecer. Então, com isto, que é o agradecer, que nos liga eternamente ao dar e o receber. Eu quero me despedir aqui de você. Aqui diz: Deus abençoe a tua família, meu amigo. Aguardamos teu retorno em Blumenau novamente. Sim, o Senhor veio faz pouco tempo, mas já estamos te esperando. Ok? Obrigado. Deus abençoe. Foi de muito bom proveito, né? De muito bom proveito também estão dizendo aqui. Então, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela gentileza. Que Deus os abençoe e que nós tenhamos essa postura. Não fiquemos apenas com a graça de dar, que Deus sempre está nos dando, e a graça de receber, que eu espero que sempre estejamos recebendo, mas vamos ter sempre a graça de agradecer. Deus os abençoe. Até uma próxima vez, se assim o Senhor nos permitir. Amém e amém.